Então, nos vídeos anteriores, nós discutimos o debate entre Roberto Simonsen e Eugênio Goudin e destacamos como várias questões importantes, que de certa forma estão presentes até hoje no debate econômico sobre Brasil, América Latina e desenvolvimento, elas já apareciam naquele debate. A questão do planejamento contra o Estado não intervindo, deixando a sociedade agir, o problema dos grupos de interesse e a manipulação do planejamento por esses grupos de interesse, empresários tentando evitar concorrência, seja de novos empresários ou do setor externo, burocratas tentando pegar poder. Toda essa discussão que até hoje é presente foi levantada lá, a necessidade de bancos de financiamento do governo focados na indústria. Então, essa discussão estava naquele debate. Mas o Roberto Simonsen, o Eugênio Goudin um pouco menos, mas o Roberto Simonsen, como eu disse, era um empresário. Ele não fez uma teoria para dar fundamento a essas políticas. Ele pegou peças, usou o senso dele de empresário e tinha muito disso. O Goudin também não, até porque o Goudin estava meio fora do espírito da América Latina. Eu costumo dizer que, principalmente no Brasil, ali dos anos 50, todo mundo era desenvolvimentista, até o Roberto Campos. Só o Goudin não era. O Goudin era ele contra todos, ou então todos contra eles, é difícil dizer. A, a política de intervenção, que foi importante, que marcou boa parte da história brasileira, ela vai encontrar um, digamos, fundamento teórico, uma estrutura teórica, um embasamento teórico, aparece como uma teoria em cima muito do trabalho da CEPAL, a Comissão Econômica para a América Latina, depois Comissão Econômica para a América Latina e Caribe. É daí que um grupo de teóricos, um grupo de economistas, um grupo de acadêmicos, cientistas, cientistas sociais, economistas, eles desenvolvem então um corpo teórico para explicar o subdesenvolvimento ou não desenvolvimento. Naquela época não se falava emergente, se falava terceiro mundo, países subdesenvolvidos, e para explicar da onde, como isso podia ser quebrado, ou seja, como sair da condição de país subdesenvolvido, país pobre, para país rico. A CEPAL tem nomes importantes, provavelmente o mais importante de todo é o Raul Pebret, que é um economista argentino e provavelmente é o grande líder intelectual desse movimento. A CEPAL existe até hoje, a sede dela fica no Chile, em Santiago, mas tem essa referência. E entre os brasileiros, um nome que teve muito próximo e fazendo esse tipo de trabalho, Celso Furtado, é um deles. Mas outros economistas importantes são influenciados por essa ideia. Economistas, o próprio Zé Serra está aí, o Fernando Henrique participou um pouco desse movimento, Maria da Conceição Tavares e vários outros que marcaram o pensamento econômico brasileiro, principalmente nessa época aí dos anos 50 até os anos 80, mais ou menos. Então, vamos começar a falar nesse vídeo, nós vamos tratar um pouco dessa ideia da CEPAL. Tem um livro muito interessante sobre os pensamentos de desenvolvimento brasileiro, sobre essas escolas, que é do Guido Mantega, que foi ministro da Fazenda lá do governo Lula e do governo Dilma, e ele resume essas ideias todas da CEPAL e essas ideias que apareceram na época. Aqui nós vamos fazer de novo, como sempre, a ideia não é aprofundar, para isso eu teria que ter um curso voltado para isso. A ideia é dar conhecimento para que vocês saibam quais eram as ideias que estavam dando base às políticas que aparecem lá na frente. Então, o debate meio que definiu o campo, agora vamos dar um pouco mais de estrutura, um pouco mais de organização a essas ideias. Quando a gente fala em CEPAL e quando a gente fala do desenvolvimentismo, nacional desenvolvimentismo, da América Latina em particular, e do Brasil mais em particular ainda, tem dois conceitos que são fundamentais, que sem eles a gente não vai para lugar nenhum. São conceitos muito típicos dessa escola de pensamento. Não são conceitos típicos de outras abordagens de crescimento. Se vocês pegarem um livro de crescimento econômico escrito nos Estados Unidos, assim, com essa abordagem mais tradicional, vocês não vão ver talvez citação nenhuma, nem referência nenhuma a essas ideias. Mas aqui para a América Latina, concordando ou não, aqui, se você concorda ou não é outra questão, se eu concordo ou não é outra questão, são ideias que não podem ser ignoradas se nós quisermos ter uma noção do que foi a construção da economia brasileira, como é que nós chegamos onde chegamos, etc. A primeira chama estruturalismo, que é uma abordagem estrutural da economia, estrutura de produção importa,
e a segunda é a substituição de importações, que foi a maneira como essas ideias que vêm do estruturalismo se transformaram depois em política econômica. Então, nós vamos discutir esses dois conceitos. Vamos falar rapidamente de estruturalismo, só para dizer o que é, e depois nós vamos falar de substituição de importações. Bom, para falar de estruturalismo, eu vou pegar um texto do que talvez seja um dos grandes economistas desenvolvimentistas do Brasil, inspirador aí de toda a geração nova de desenvolvimentistas, que é o Luiz Carlos Bresser Pereira, e do Paulo Gala, que é outro economista dessa linha desenvolvimentista. Paulo Gala é muito ativo em redes sociais, se vocês derem uma busca em Twitter, Facebook, vão encontrá-lo. O Bresser é de outra geração, foi ministro do Sarney, ministro da Fazenda do Sarney, foi ministro do Fernando Henrique, e é um cara muito ativo politicamente, mas não tanto de redes sociais e tal, até tem um gap geracional aí. Eu vou usar o texto dele, porque são autores da área, reconhecidos, então eu fico insuspeito, digamos assim. Então, eles vão definir o sistema de ideias que constitui o estruturalismo latino-americano. É um sistema complexo, né, do estruturalismo original, e com uma literatura ampla. Isso é absolutamente verdade. Cremos, entretanto, dizem eles, que tomando por base o Ricardo Bielczowski, que é um economista da CEPAL, aqui em Brasília, ele passou muito tempo aqui em Brasília, ele passou pela UNB, tem formação aqui na UNB, de vez em quando ele aparece aqui na UNB para dar palestra e tal, quem gostar do assunto vale a pena ouvir o Bielczowski. Então eles citam o Bielczowski fazendo tentando sintetizar o estruturalismo latino-americano original em algumas proposições. Esse original é para contrapor as ideias novo-desenvolvimentistas, que depois nós vamos discutir mais na frente. Aqui o que me interessa é o original, porque eu estou ainda nos anos 40, 50, então eu quero saber o que se pensava naquela época. O que se pensa agora é outra questão. Então vamos focar aqui. Bom, a primeira, a tendência à deterioração dos termos de intercâmbio, da qual se deduziu a necessidade de intervenção do Estado da economia. Bom, isso quer dizer o seguinte, nós já falamos dos termos de troca lá atrás, nós vamos falar mais lá na frente, mas a ideia é a seguinte, um país exporta alguns bens e importa outros. Isso é típico, então, sei lá, você importa carro e exporta geladeira, ou você exporta café e importa carro. Cada país tem a sua especialização, isso é um padrão que se vê no mundo. A ideia dos termos de intercâmbio, termos de troca, é a razão do preço, do que você exporta, do que você vende, com o que você importa, com o que você compra. Tá? Então, se o que você exporta está ficando mais caro em relação ao que você compra, você está se dando bem. Porque você vende, o preço do que você vende está ficando caro, do que você compra barato. Se for o contrário, você está se dando mal. E havia, na CEPAL, uma ideia de que os países da América Latina que exportam matérias-primas estavam mal nessa troca. Por quê? Porque a ideia deles é de que os preços das matérias-primas, a gente chama de commodities, soja, petróleo, grãos em geral, aço, todas essas coisas, eles tendiam a cair no tempo em relação aos preços industrializados. Então você teria que, se você é um cara que vende café para comprar trator, você teria que produzir cada vez mais café para conseguir o mesmo trator. Essa é a ideia da deterioração dos termos de troca ou do intercâmbio. Então, essa tendência nos tornaria cada vez mais pobres. Mas tem um problema. Como nós temos uma vantagem, não sei se vocês lembram da introdução à economia, de vantagens comparativas, a América Latina tem vantagens comparativas na produção dessas matérias-primas, seja por conta do solo rico em minérios, seja por conta das terras que podem ser usadas para a agricultura, sozinho o mercado não vai. O mercado procura aquele setor que ele tira mais dinheiro. E aí é na agricultura. Então nós estaríamos condenados a ficar sempre produzindo matérias-primas, vendendo essas matérias-primas a um preço cada vez menor em relação ao preço dos bens industrializados que nós exportamos. Ou seja, nós vendemos cana para comprar carro, a cana fica mais barata em relação ao carro, nós estamos ficando mais pobres. Essa é a ideia de que essa destruição dos termos de intercâmbio, essa perda de valor relativo das nossas exportações, ela é uma maldição, ela prende a América Latina numa situação pobre e ela não vai ser quebrada pelo mercado, porque o mercado tende a reproduzir esse modelo. Então você precisa de uma intervenção do Estado.
O Estado é aquela entidade que tem condições de entrar nessa discussão e levar os investimentos para outro lugar, que talvez não sejam tão lucrativos, mas com a ação do Estado passam a ser. Então é mais vantajoso plantar café ou cana, mas o Estado diz, não, mas tudo bem, se tu for produzir automóvel, eu te dou um subsídio, eu te dou um crédito mais barato, ou então eu te protejo da concorrência, lembrem lá do debate, e aí fica mais vantajoso. Então essa é um pouco a ideia por que esse comportamento dos preços das exportações e importações levaria à necessidade de intervenção do Estado na economia. Então esse é o primeiro tópico. O segundo tópico, o papel central do Estado na promoção do desenvolvimento econômico. Até porque essa industrialização não aconteceria sem o Estado, esse processo não tem sem o Estado tem um papel central nesse processo de desenvolvimento. Mas não só por isso, o Estado coordena, o Estado define prioridades, o Estado ele consegue dar uma racionalidade ao processo que o mercado, claro, na visão aqui desses autores, não conseguiria dar. Então, o Estado tem um papel central na promoção do desenvolvimento econômico. Não é um papel de coadjuvante, não é um papel de árbitro, como alguns reformistas vão dizer lá na frente, é um papel central. Ele é protagonista do desenvolvimento econômico na perspectiva estruturalista. O caráter estrutural do desenvolvimento, que não ocorre com qualquer combinação de setores, como pressupõe a teoria econômica neoclássica. A teoria econômica neoclássica é aquela tradicional. Às vezes associa a liberalismo. Eu não acho uma associação boa, porque liberalismo é um conceito muito mais amplo do que uma corrente de pensamento econômico, uma abordagem econômica. O liberalismo é um conceito filosófico, moral, que vai bem além dessas questões tipicamente econômicas. Às vezes chama ortodoxa, às vezes eu vou falar reformistas, mas é essa abordagem neoclássica a que ele está se referindo, que diz, segundo ele, que a combinação de setores, né, indústria, comércio e serviços, ela seria irrelevante, ela não é importante. Qualquer combinação funciona. Não. Na visão estruturalista, volta-se o cara estrutural, o desenvolvimento não ocorre com qualquer combinação, como pressupõem os economistas neoclássicos, eles dizem, mas da transferência de mão de obra para setores com valor adicionado per capita mais alto, o que justificou a política de industrialização. Ideia deles aqui, quando você tira aço e vende o aço, o valor adicionado aqui é muito baixo, você basicamente tirou lá da mina e vendeu. Se você transforma um péssimo exemplo, né? Porque o aço já tem uma etapa de industrialização. Quando você tira o ferro, algum metal, ele tem pouco valor adicionado. Se você transforma isso numa folha de aço, você adicionou valor. Se você transforma isso no automóvel, você adicionou mais valor ainda. Então, os bens industrializados, esses bens mais sofisticados, você tem o café, teria baixo valor agregado. Aquela cápsulazinha de café que bota na maquininha de café, ela teria alto valor agregado. Então, se você produz café, você está nesses setores que eles falam de baixo valor agregado. Para você poder crescer, para você ter o desenvolvimento, você precisa produzir bens de alto valor agregado, que geralmente envolvem um processo de industrialização. Você não quer vender matéria-prima, você quer vender o produto já industrializado, é isso que se fala de alto valor agregado. Então, para os estruturalistas, o desenvolvimento só ocorre se você produzir esses bens de alto valor agregado. E eles contrapõem ao que eles dizem, que na teoria neoclássica isso não é importante. O que é verdade, o economista neoclássico ele pegou lá, quando a gente falou de crescimento, a função de produção, ali não fala indústria, nem serviço, nem agricultura, é produção. Aqui na versão estruturalista, não. A estrutura de produção entre serviços, indústria e agricultura, agropecuária, é importante. Então, essa é uma questão fundamental. E aí vai justificar a política de industrialização, porque só com uma política de industrialização capitaneada pelo Estado você conseguiria migrar para essa produção de valor agregado. 4. O entendimento do subdesenvolvimento não como um estágio atrasado do desenvolvimento, mas como um resultado da subordinação da periferia aos países que originariamente se industrializaram, o que explica a tese da necessidade de construção de uma nação em cada país e a necessidade de uma estratégia nacional de desenvolvimento para que o catching up, a aproximação, fosse bem sucedido. Bom,
Uma possível leitura para o processo de subdesenvolvimento é você pensar o seguinte: olha, os países subdesenvolvidos eles têm um processo de crescimento, eles vão ficar desenvolvidos um dia, mas como eles começaram depois, são países que entraram depois no processo, eles estão ficando para trás. Mas não quer dizer que eles nunca vão chegar lá, quer dizer apenas que eles estão atrás num processo. Então a vez dele vai chegar, deixa tudo quieto, esses países vão ficar ricos do mesmo jeito que outros ficaram. Então, só para forçar aqui, para dar um pouco mais concreto, você tem os Estados Unidos, ele saiu na frente, ficou rico, o Brasil saiu atrás, ele está atrasado no processo de desenvolvimento. Mas com o tempo, ele vai chegar nos Estados Unidos. Isso eles estão dizendo que isso não é verdade. Bom, não necessariamente outras abordagens acreditam que isso seja verdade, algumas sim, algumas não, mas eles estão dizendo isso, isso é uma marca forte do pensamento deles. Ora, se isso não é verdade, por que tem um subdesenvolvimento então? Eles enxergam esse subdesenvolvimento como um resultado da subordinação dos países periféricos, por periferia que entenda-se países periféricos, é uma relação de centro-periferia, que depois o Fernando Henrique, por exemplo, vai trabalhar bem, mas existe uma subordinação desses países periféricos aos países que originariamente se industrializaram. Basicamente, você tem uma ordem mundial onde a América Latina produz matéria-prima para os países ricos produzirem bens industrializados. E essa divisão internacional do trabalho, essa relação entre os países periféricos e centrais, ela não vai ser quebrada naturalmente. Para ela ser quebrada é preciso um projeto de nação do país e a necessidade de uma estratégia nacional de desenvolvimento. O link é completo, né? A perda de poder, a perda dos termos de troca, segue do papel do Estado, a necessidade de levar a mão de obra para os setores agregados, e isso só acontece se tiver um projeto nacional. Então é preciso o conceito de nação e é preciso o conceito de projeto nacional para que isso vire realidade. 5. A oferta ilimitada de mão de obra, reprimindo salários e causando insuficiência de demanda ou de oportunidade de investimento lucrativo para os empresários. Bom, vocês lembram do Roberto Simonsen, quando ele fala que o consumo no Brasil é muito baixo, ele compara com o americano, e ele disse que com um consumo tão pequeno não dá para ter indústria? Essa ideia que está aqui mais estruturada, mais organizada. Qual é a ideia? Países subdesenvolvidos, pensem muito na América Latina, porque quem está pensando mesmo é na América Latina. É claro que depois tem uma abordagem para a Ásia também, mas é outra história. Mas lá na Ásia isso é mais verdade ainda que para a América Latina. Você tem um excedente grande de mão de obra, você tem muita mão de obra, tem muita gente nos países, e isso joga o salário para baixo. Muita gente em relação ao capital, né? Nós temos muito trabalho e pouco capital. Isso joga os salários para baixo. Como os salários vão para baixo, por conta desse excesso de pessoas para trabalhar, você não tem demanda. E você não cria oportunidade de investimento para os empresários. Ou seja, os empresários não vão investir na produção industrial, não vai produzir automóvel se não tem quem compre automóvel. Mas para ter quem compre automóvel tem que ter gente ganhando um salário bom. Mas não tem. Porque, como a oferta de mão de obra é muito grande, os salários ficam baixos e isso prenderia esses países periféricos, aqui da nossa América Latina, o Brasil em particular, nesse ciclo eterno de pobreza. Ele não quebra esse ciclo porque ele não consegue gerar esse mercado, essa demanda interna que justifica a produção de bens industrializados. Mais uma vez, a ideia de que o Estado tem que ser presente. A tese da indústria infante, que justificava a proteção tarifária à indústria manufatureira e o modelo de industrialização substitutiva de importações. Nós falamos também lá na discussão do debate, foi citada a tese da indústria nascente, da indústria infante, é a ideia de que o país que está nascendo a indústria, ela nasce sem condições de competir com a indústria de fora. Por exemplo, talvez por questão de escala. A indústria já estabelecida, ela tem uma escala de produção muito grande, ela consegue vender a preço mais barato, ela consegue um custo mais barato, ela vende mais barato. Você quer começar o teu processo industrial, está mais caro, você não consegue concorrer com esses países. Fica difícil concorrer com esses países. Então, qual seria a solução? A solução, mais uma vez, é o Estado proteger a indústria nascente. Então, a gente quer, vou produzir automóvel no Brasil, mas a gente não tem escala suficiente e outras questões que vocês podem imaginar. O nosso automóvel é muito caro, aí o brasileiro vai preferir comprar automóvel dos Estados Unidos ou de outro país. E aí a indústria local não consegue crescer. Então, para isso, a solução seria, na visão desses autores, dificultar ou até proibir. No extremo, você proíbe a importação.
Isso acontece na América Latina, no Brasil, de você chegar a proibir. Nós vimos lá que o Goudin argumentava que mesmo o criador dessa tese, ele sugeria uma diferença de 25%. Mas aqui nós chegamos a diferenças muito maiores, além da história da indústria nascente, que é nascente já daqui a pouco faz 100 anos que a indústria está nascendo. Mas já tem uns 70 fácil. 7. A convicção de que a estabilidade de preços no mesmo nível de países ricos era improvável devido a imperfeições no mercado, principalmente devido à resposta lenta da oferta de alimento aos aumentos da demanda. Bom, inflação é um ponto que sempre vai bater de frente reformista e desenvolvimentista. A maioria dos economistas reformistas, ou queira chamar neoclássico, tem uma preocupação muito grande com o controle da inflação. A inflação, ela causa ruído na economia, ela dificulta os investimentos, ela é ruim para a economia. Esses economistas desenvolvimentistas, estruturalistas, diziam que, olha, não dá para querer que a inflação de países periféricos seja iguais, sejam baixas como a de países ricos. Era a tese deles, de novo. Nós vamos ver que nessa época a inflação aqui no Brasil realmente era muito alta para os nossos padrões de hoje, inclusive. Era muito alta, não era o escândalo dos anos 80, mas nós tínhamos inflação bem alta. Isso nós vamos ver daqui a pouco quando a gente chegar nos dados e nos governos. Mas eles diziam que isso não era um problema. Isso acontecia em grande parte porque quando o mercado tinha muita imperfeição, em particular a seguinte questão, quando você tinha um aumento de demanda por alimentos, ou seja, a economia começou a crescer, deu uma melhorada aqui, os salários sobem, demanda por alimento, a oferta é lenta, os preços sobem. E segundo isso, não adianta, isso não é um problema, não tem que ficar nervoso com isso, segundo os estruturalistas. 8. A crença de que países latino-americanos não dispunham da poupança necessária para financiar o desenvolvimento. Então, países aqui da América Latina não têm poupança suficiente. De novo, você vai acabar recorrendo ao Estado. Lembra que aquilo que o Goudin reclamava? O governo vai pedir dinheiro emprestado para outros governos para financiar as empresas. Era essa uma ideia típica lá do estruturalismo original daquela época lá dos anos 50, por aí. Então, tinha esse problema da falta de poupança e a elasticidade de renda de suas importações era maior que a elasticidade de renda dos países ricos de suas exportações de bens primários. Significa o seguinte, olha, elasticidade de renda é como a demanda por um bem reage à renda. E o que está dizendo é o seguinte, à medida que você vai ficando mais rico, você vai gastando mais com coisas industrializadas e menos com matéria-prima. Isso é verdade, um cara rico, à medida que ele vai ficando mais rico, ele vai comprometendo menos da renda dele com feijão com arroz e mais com televisão ou com automóvel, essas coisas. Eles estavam dizendo isso. Então, à medida que você vai enriquecendo, nossa demanda diminui, por isso o problema lá dos termos de troca, né? Mas acontece ao contrário para os países ricos. Então, você tinha que ter esse chamado de Big Push, que basicamente é pegar a poupança externa, pegar recurso lá fora, jogar no Brasil, financiar o investimento. Sem isso, você não conseguiria quebrar o ciclo da pobreza. De novo, quem é o melhor candidato a fazer isso? Bom, na época se achava que era o Estado. Então, o Estado tem um papel central na visão estruturalista. Sem o Estado, não tem desenvolvimento. Ele não é coadjuvante. Ele é ator principal nessa visão estruturalista que tinha. Bom, antes de voltar para a substituição de importação, essa ideia estruturalista ela era muito forte nos anos 50, ela foi muito predominante até mais ou menos os anos 70, como eu digo, era quase um consenso, a voz dissonante talvez fosse o Eugênio Goudin, depois apareceu o Roberto Campos, que começou desse lado e mudou de lado, e passou a ser a referência dos economistas liberais da época, mas ela está viva até hoje. Claro que ela não é esse estruturalismo que nós estamos vendo. Eles se modernizaram, como toda a teoria se modernizou. Mas até hoje essa abordagem ela é presente e, como eu digo, basta vocês olharem o debate econômico, eu dei lá para vocês no começo do curso um monte de blog, olhem lá que vocês vão ver as teses estruturalistas, né? Autores defendendo. Aqui no nosso departamento nós temos o professor José Oreiro, que é uma referência nessa abordagem, hoje chamam de novos desenvolvimentistas, mas que tem origem nessa visão estruturalista, e tem o Nelson Barbosa, que foi ministro do governo Dilma e foi ministro primeiro do Planejamento, depois da Fazenda, no segundo governo da Dilma,
E também a outra referência. Nós temos outros professores também importantes, eu não vou sair citando todo mundo, mas o Departamento de Economia aqui da UNB, ele é um departamento que tem diversidade de pensamento. Então você tem alguns professores que seguem mais a agenda reformista, eu sou um deles, mas você também tem um núcleo muito forte que segue essa agenda novo desenvolvimentista. E nossos alunos, quem aqui for do curso de Economia, sabe disso. E naturalmente o ideal é ter aula com as duas abordagens para ir formando uma visão ampla das escolas de pensamento econômico e das abordagens. Se não, para seguir uma ou outra, até porque isso não é clube, que você precisa fazer uma carteirinha e se filiar, para ter uma ideia de onde vem o debate econômico, de onde vem essa discussão. Não é conversa de bar com falas aleatórias, tem toda uma estrutura de pensamento de um lado ou de outro. Eu vou terminar esse vídeo para não acontecer que nem o primeiro dessa unidade, que ficou muito longo. Então, fizemos aqui a discussão do estruturalismo original, mas que é a base das versões modernas do estruturalismo. Muita ênfase na discussão do papel do Estado e da indústria. Para eles, para ter desenvolvimento, tem que ter indústria e tem que ter Estado. Sem isso, não tem desenvolvimento. Essa é a marca registrada dos estruturalistas.